Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Nossa região estará em ação no final de semana pela Copa Paulista. Amanhã, pelo Grupo 2, a Lanterna Itaperense recebe o Botafogo às 16h. Pelo Grupo 3, Paulista e Rio Branco se enfrentam hoje à noite no estádio Jaime Sintra às 8h. Domingo, às 11h, estádio Moisés Lucarelli. Duelo valendo a liderança do campeonato, Primavera contra a 15 de Piracicaba. E agora informações da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe, bom dia pra você. Oi, Júlio, bom dia pra você e uma ótima sexta-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. Que situação da Ponte Preta, hein? Ontem, os atletas não compareceram ao treinamento programado por período da tarde. O motivo? Um protesto pela falta do pagamento dos salários. Hoje, os jogadores treinaram antes da viagem para João Pessoa. O embarque acontece daqui a pouquinho, às 11h45, do aeroporto de Viracopos em direção a João Pessoa. Ainda sem o pagamento do salário, os atletas buscam a classificação de forma antecipada na Série C, em meio a essa turbulência fora das quatro linhas. A Inter de Limeira recebe o Marcílio Dias amanhã às 16h, duelo valendo vaga nas oitavas de final da Série D. Como empatou em 0-0 no jogo de ida, a Inter precisa vencer para ficar com a vaga. E agora o destaque do futebol paulista com Gabriel Dudziak. Corinthians e São Paulo receberam notícias muito ruins nesta quinta-feira. Os jogadores do Alvinegro, Carrilho e Depay, tiveram lesões sérias diagnosticadas e serão desfalques por um período considerável de tempo. O mesmo ocorrerá com o zagueiro tricolor Arboleda, que lesionou a coxa contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras ainda aguarda pelos retornos dos defensores Bruno Fux e Murilo, enquanto no Santos, Guilherme deverá estar de volta para o confronto contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. O São José venceu Campinas 72-66 e ficou com o terceiro lugar da Liga de Basquete Feminino. O jogo aconteceu no ginásio Teatrão, em São José dos Campos, na noite de ontem. Pelo lado do São José, a principal destaque foi a armadora Manu Rios, que anotou 28 pontos, 4 rebotes e 8 assistências. Pelo lado do Campinas, a ala pivô Isa Sangali foi quem mais se destacou, 11 pontos, 8 rebotes e 3 assistências. Informações do Guarani chegando com o Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Que também encerra a preparação nesta sexta-feira para enfrentar o Ipiranga, amanhã, 19h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani não tem margem para erro. É vencer esses últimos 4 jogos para sonhar com a classificação na próxima fase da Série C. Com 2 desfalques, o técnico Matheus Costa quebra a cabeça para colocar em campo o que tem de melhor e vencer a equipe de Erechim. A primeira vitória de João Fonseca na temporada de quadradura veio com uma virada espetacular na estreia do Masters 1000 de Cincinnati ontem à tarde, quando o brasileiro de 18 anos, atual número 49 do mundo, superou o chinês Bu Yun Xiaoquete, 78 do ranking da ATP por 2-1. As parciais de 4-6, 6-2 e 7-5 na segunda rodada, programada para amanhã, sabadão. Fonseca encara o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, cabeça de chave 17. E agora destaque de Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Grande abraço, ótimo dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Ontem conhecemos os 2 últimos classificados às quartas de final
da Copa do Brasil. O Vasco eliminou o CSA em casa, ganhando por 3-1, e o Cruzeiro flertou com o perigo, mas acabou se classificando ao bater o CRB por 2-0. Quando estava 1-0 aos 40 minutos do segundo tempo, Cássio pegou um pênalti e depois a Raposa conseguiu marcar o segundo gol. Portanto, os classificados às quartas de final da Copa do Brasil são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Fluminense, Vasco e Cruzeiro. O sorteio na próxima terça-feira na sede da CBF. Valeu, Fábio, obrigado pelas informações. E agora a opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia para você, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. É o assunto que está dominando hoje, né? As rodinhas dos torcedores pontepretanos, é claro. Esta greve, este protesto muito triste, né? Fato lamentável na história do clube e infelizmente sendo corriqueiro nos últimos anos. E vai à ponte, né? Se pegarmos os números dentro de campo, são números aceitáveis, números até tranquilos com relação à classificação, mas fora dele a equipe continua convivendo com muitos vexames. 11:11, o WhatsApp liberado para você através do nosso número 19-991869070. Adicione aí CBN Campinas em seus contatos. 19-991869070. Esse é o WhatsApp para você interagir e mandar a sua opinião sobre os assuntos aqui do CBN Esportes. Tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comando de stream é com Samara Dipp. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:11. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Uma ótima sexta-feira. Olha, Júlio Prestes tem lentidão na chegada ao Balão do Bela Vista nos dois sentidos. Quem segue pela Norte-Sul reduz a velocidade na saída da Orozimbo Maia e mais à frente, desde ali da rua Gustavo Ambrucci até a chegada ao viaduto Laurão. No sentido Taquaral também tem lentidão na chegada à rua Engenheiro Carlos Stevenson. Pela Princesa do Oeste, motorista reduz a velocidade sentido Vila Lemos, próximo à Avenida Monte Castelo, e no sentido centro, próximo ao viaduto Laurão. A Via Expressa Valdemar Pascoal tem trânsito livre sentido Bosque. No sentido Vila Industrial, o motorista reduz a velocidade na chegada a Marechal Carmona. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora às 11:13. Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. Onze horas e 14 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Gabriel Dudziak já está chegando com as informações. Só antes aqui registrar as primeiras participações. Salve, pessoal do CBN Esporte. Na minha humilde opinião, a Copa do Brasil perdeu um pouco do encanto. Não vemos mais clubes menores chegarem em fases agudas. Hoje é quase um mata-mata da Série A. Grande Vinícius, acho que não. Acho que você não tá... É que ele cita aqui, né? Talvez a minha opinião esteja errada. Eu não acho que esteja errada, não. Acho que vai ser cada vez mais improvável, Vinícius, porque os clubes estão valorizando também mais a Copa do Brasil pela premiação, né? É uma premiação monstruosa para o campeão, então vai ser cada vez mais difícil os clubes com menos aporte
aparecerem aí nessa fase decisiva. A diferença econômica, né, Júlio? A diferença é gritante. Até entre os grandes existe essa diferença, né? Porque se a gente pegar aí o Flamengo, o Palmeiras, tudo bem, foram eliminados, mas são os protagonistas nos últimos anos do futebol brasileiro. A diferença é gigante em relação ao Santos, por exemplo, que é um grande, em relação ao Vasco da Gama. Claro que foram clubes que não se estruturaram, são clubes que vivem aí administrações terríveis, né? Mas mesmo entre os grandes também não temos mais surpresas, né? Então acho cada vez quase que impossível, né? O que o CSA e o CRB fizeram, o próprio Retrô também, né? De estarem nesta fase, foi algo assim sensacional, porque quase que impossível. Juventude campeão, Paulista de Jundiaí campeão, Santo André campeão. Hoje a diferença econômica é gigante em relação aí aos clubes médios ou clubes pequenos. Outra situação. Embasado, né? Oi, desculpa, Lupinho. Pode ir. Não, embasado até na opinião do ouvinte aí também, nesse ano a gente tem um time de Série B entre os 8 classificados às quartas de final, né? O Atlético Paranaense. E a última vez que tinha acontecido de um time de Série B estar na quartas de final da competição, antes era só times da Série A, foi em 2020, quando o América e Cuiabá disputaram as quartas de final. A América chegou até as semifinais, mas, portanto, aí 5 anos, mesmo time de Série B, né, que tem um investimento até maior que os outras divisões, acabam não chegando também a fases mais agudas da competição. Outra situação que pega é essa questão dos times da Libertadores, eles entram só na terceira fase, né? E depois tem esse duelo de oitavas. Claro que isso também atrapalha um pouquinho, né? Mas se colocasse todo mundo no início da competição, aí a gente ia também ter um reflexo no calendário. Aumenta as chances de uma zebra também. Aumenta a chance. Aquela questão também do gol, né, de você ter só não ter o jogo da volta com 2 gols, eu acho que era bem interessante, mas isso tudo bate no calendário do futebol brasileiro, aí são mais jogos, aí mais reclamações, e aí é uma situação que fica parecendo de círculo, sabe, girando e não chega a lugar nenhum. É isso, mais participações aqui antes do Dudziak. Bom dia, amigos, ligadinho no CBN Esportes, aqui no Jardim Santo Antônio. Alexandro, feliz Dia dos Pais a todos os ouvintes. Todos os papais. É isso aí, daqui a pouco a gente vai falar inclusive sobre promoção de ingressos, Dia dos Pais, aí que o Guarani vai fazer. Bom dia, Júlio e Tropa. Cabe uma reflexão sobre o tal decidir em casa nessa Copa do Brasil, a maioria fazendo resultado no primeiro jogo. Newton de Paula fazendo uma belíssima observação, é verdade, né? Quem foi mandante aí no primeiro jogo conseguiu a classificação aí na maioria dos casos, né? O Corinthians é um caso específico. Fica Abel, quem comeu muita carne também pode roer um pouco de osso. Eduardo Coelho, professor, mandando aqui a mensagem. O Vasco ganhou, o Bill tá feliz. Ô Wilson, não tá pouco feliz não. Hoje saí de manhã, o Bill, e ele tava lá com um sorriso largo no rosto, com o seu cavanhaque grisalho. Boa. Reluzente. Você viu o Vasco, Julião? Viu o Vasco, com certeza. Tem Bill, né? Cara. Bill, né? Tem torcida, hein? O Bill. Porteiro mais seguro do Brasil. Ah, é o Bill. O Bill, o primeiro tempo foi sensacional pro Bill, né? Mas o segundo tempo, acho que o Bill não viu o jogo. Porque, olha, com 3-0 quase que deu ruim pro Vascão, hein? O Vasco é um caso, olha, do futebol brasileiro, é um caso à parte, né? Porque o que o Vasco já passou, outro dia estava acompanhando algo envolvendo o Vasco, uma matéria e tal, e de Copa do Brasil. Cara, o Vasco conseguiu ser eliminado pelo Baraunas em casa, gol de Cícero Ramalho, mais gordo que eu, cara. E o Romário estava em campo pelo Vasco. Não, eu tô falando assim, o Vasco tem umas coisas assim que são inexplicáveis. E ontem, depois de um primeiro tempo sensacional, acho que o melhor realmente do Vasco nesta temporada, veio o segundo tempo e um Deus nos acuda. Mas tá lá o Vascão, na fase quartas de final da Copa do Brasil. Cícero Ramalho. Eu não sei, esses podcasts, os caras falam assim, cara, a SAF veio pro Brasil, cara, a SAF tirou o Cruzeiro da Série B, a SAF, o Bahia tá brigando Botafogo lá em cima, tá, o Botafogo campeão, aí a SAF foi pro Vasco e não deu certo.
Agora, caso de. Aí é caso mais sério, né? Brincadeiras à parte, o caso envolvendo o presidente, o Pedrinho, de ameaça de sequestro, sabe? Tem certas coisas no Vasco da Gama que. E é um clube gigante, é um clube centenário, é um clube multicampeão, não merece passar por essa situação. Bom dia, Júlio. O discurso dos jogadores que chegam ao Guarani é sempre o mesmo, mas no final não jogam nada. Ricardo Jardim Míria, quem escreve aqui no nosso WhatsApp. O Léo do Centro, midiático CBN, vocês não acham que o presidente da Ponte Berlim errou ao disponibilizar verba para reformar o CT, ao invés de destinar esse dinheiro para melhor estrutura e necessidades financeiras? Abraço, Léo do Centro. O Eberlin diz que esse dinheiro do CT foi separado e o pagamento foi realizado antes da temporada, né? Que seria um dinheiro à parte. Essa é a justificativa da diretoria. Bom dia, meus amigos. A verdade é a seguinte: tem que fazer o mata-mata da Copa do Brasil no jogo único. Vai diminuir um pouco o calendário. Em nenhum lugar do mundo a Copa do país paga mais do que o Campeonato Nacional. Manda aqui o nosso ouvinte, Éder Alves. Obrigado, Éder. Essa questão de pagamento também, Júlio, tem muito a ver com os times vão avançando, eles têm os direitos de transmissões das partidas também. Se for pegar o Campeonato Brasileiro, o pacote do Campeonato Brasileiro já inclui justamente os direitos de transmissão, não é por premiação, como na Copa do Brasil, né? E a premiação da Copa do Brasil inclui também os direitos de transmissões em cada fase. Portanto, se for pegar a Vera mesmo, realmente, o brasileiro paga mais que a Copa do Brasil. As verbas poderiam, o Júlio, que é um aficionado pela Premier League, as verbas do brasileiro, elas deveriam ser iguais, o mesmo regulamento da Premier League, né? Ou pelo menos se basear, que é por méritos, né, Julião? Né, por exemplo, o campeão 2024, ele recebe mais que os outros, o vice-campeão e assim por diante, né? Porque às vezes a gente tem assim, cai um grande, quando estávamos falando do Vasco, o Vasco disputou em alguns anos a Série B. Em alguma Série B, o Vasco recebia mais que o Cuiabá, por exemplo, que estava na Série A. Não estou falando de grandeza, não estou falando de tradição, mas estou falando de mérito. Se o Cuiabá está, por exemplo, o Mirassol e Atlético Paranaense, que são clubes diferentes com relação à tradição, com relação à torcida, mas hoje o Mirassol está numa Série A. Não pode o Mirassol receber menos que o Atlético Paranaense. Por méritos, o Mirassol tem que receber mais que o Clube do Paraná. Isso, infelizmente, acontece no Brasil. Eu acho que a verba ela deveria ser destinada aos clubes por méritos. Então, hoje o Botafogo seria o que mais recebe. O Palmeiras foi o vice-campeão no passado, então é o segundo colocado. Ou o Flamengo, não sei, é o que mais recebe. É assim por diante. Mas, infelizmente, no Brasil não é assim, né? É muito porque o clube, por exemplo, Corinthians e Flamengo são os que mais recebem. Aí vem Palmeiras, eu não concordo. Eu acho que isso também acaba gerando uma diferença técnica gigantesca em Copas do Brasil, em Campeonato Brasileiro também. Vamos com o Gabriel Dodziak. Na volta a gente registra mais participações aqui no nosso WhatsApp. Fora da Copa do Brasil, o São Paulo recebeu outra notícia muito ruim nesta quinta-feira. O zagueiro Arboleda, que deixou o jogo contra o Atlético Paranaense com dores, teve diagnosticado uma lesão no músculo reto-femoral da coxa esquerda. O problema deve tirá-lo de ação por um período que pode chegar a até um mês. Se isso ocorrer, o tricolor ficará sem o camisa 5 na sequência do Brasileirão e também nos duelos com o Atlético Nacional da Colômbia pelas oitavas de final da Libertadores. Os jogos da competição internacional serão nas próximas 2 terças-feiras. Antes, no sábado, o São Paulo encara o Vitória pelo Brasileirão em casa. O Corinthians se classificou no torneio nacional, mas também teve notícias ruins ontem. O meia Carrilho sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo e passará por cirurgia nos próximos dias, enquanto o atacante Memphis Depay teve uma lesão na coxa direita. A equipe volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul. Assim como o São Paulo, o Palmeiras se concentra agora apenas nas disputas da Copa Libertadores e do Brasileirão. No domingo, a equipe enfrenta o Ceará em casa e ainda existe a expectativa pelos possíveis retornos dos zagueiros Bruno Fux e Murilo, que estão se recuperando de lesões. Já pela Copa Libertadores, o Alviverde vai encarar o Universitário do Peru nas próximas quintas-feiras. O Santos volta a campo no domingo para enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Peixe deverá contar novamente com o atacante Guilherme, que treinou sem limitações depois de se recuperar de um problema no tornozelo direito. Quem não está mais à disposição é o volante Pituca, que deixou o clube de forma amigável na quarta-feira. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak, pelas informações. É uma rodada importante também, de Campeonato Brasileiro. Vamos ver quanto que o Santos consegue
embalar, né, uma sequência depois de uma vitória importante. Esse compromisso dificílimo, né, contra o Cruzeiro, que apesar de ser uma vítima do Neymar, é hoje um dos melhores times do campeonato. E jogos interessantes para acompanhar, né, Fábio Scheibe? Teremos aí um São Paulo e Vitória. São Paulo também precisando dar uma resposta, apesar da eliminação da Copa do Brasil. São 4 vitórias seguidas, enquanto o time do Vitória tá tentando a reação também, né? Exatamente, Júlio. Vamos ver como estará o Morumbi, se a torcida vai apoiar justamente depois desse considerado tropeço também do São Paulo, né? Sendo eliminado pelo Atlético Paranaense, justamente o time de Série B. O São Paulo, que estava indo bem no Brasileirão, conseguiu essa campanha de recuperação e agora não flerta mais com a parte de baixo da tabela, mas a torcida ficou na bronca justamente pela saída precoce aí na Copa do Brasil e agora tem que voltar os olhos para o Brasileirão e para a Libertadores também com desfalque, Arboleda desfalque, né? Se junta a mais um número de jogadores que estão no departamento médico do Tricolor Paulista nesse meio de temporada. Agora Palmeiras também tem que dar uma resposta e tem um jogo em casa novamente contra um Ceará que tá no meio da tabela, Carlão. É o momento da resposta palmeirense, né? Eu acho que o Palmeiras, o menor dos problemas é o jogo contra o Ceará. Eu acho que em uma circunstância normal, o Palmeiras teria aí uma boa possibilidade de vitória. Acontece que esse domingo é muito além do jogo, né? Eu acho que a arquibancada pode ser um problema para o técnico Abel Ferreira administrar. A confiança dos jogadores, né, que foi abalada, uma eliminação da maneira que foi, é sempre traumática, né? Então é contornar o ambiente, tentar colocar na cabeça dos atletas que existe vida após uma derrota no derby, tentar também amenizar esta crise e encarar o Ceará. É um Palmeiras favorito, inegavelmente, mas o Abel Ferreira tem todos esses problemas para administrar. O interessante agora seria primeiro acalmar os ânimos, o que é mais difícil em se tratando de Palmeiras, e aí sim fazer um bom jogo contra o Ceará, vencer bem para retomar. Voltar a pensar numa boa classificação, num bom momento em Campeonato Brasileiro e já tem a Copa Libertadores. Mais participações aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Júlio, Maurício de Campinas. Enquanto não colocar pessoas sérias na ponte, vai ser isso. Feliz Dia dos Pais a todos da CBN. Valeu, Maurício, obrigado pela mensagem. JP de Moraes, um bom final de semana a todos. E bora, Guarani, pra cima do time do posto. JP de Moraes escrevendo aqui. Bom dia, Guarani, sempre buscando o melhor, em aspas. Trouxe um técnico que já não ganhava 5 jogos e agora um atacante que fez um gol. Lamentável. Carlos Matos. Pô, tá bravo. O Dentinho falou sobre isso na coletiva, né? Sobre as estatísticas discretas. E são, de fato, estatísticas discretas mesmo, né? Pro atacante. Não é um cara goleador. Não, mas o cara é atacante, né, meu? Eu me incomodo um pouco. Eu marco, eu dou assistência. Então, mas a gente vai... E não faz gol? Eu concordo com você, cara. Atacante. O que o atacante faz? Ele ataca, ele faz gol. Defesa, defende. Mas hoje aí a gente vai cair naquilo que os treinadores falam, né? É um jogador importante taticamente, ele anulou o lateral da equipe adversária. Então hoje, igual ele também falou na coletiva, às vezes um bom desempenho tático é melhor do que marcar gols, pelo menos é o que a gente... Nunca vai ser. Não, pelo menos... Não tem como ser. Um bom desempenho tático, um bom desempenho tático, nenhuma hipótese vai ser melhor do que marcar gol. Mas isso, se você for pegar em todos os times, é o que mais tem. É o que mais tem. Mas a gente não... mas eu também não concordo com isso. Mas é a realidade. Vocês acham, até aproveitando esse gancho e promovendo um debate mais amplo, não só em relação ao Guarani, mas você acha que isso tem a ver também com o nosso fracasso hoje em seleção brasileira? Por exemplo, nós não temos meias. Se nós pegarmos o nosso maior rival em termos de seleção, a Argentina, ela promove meias a todo instante. Quem que é o melhor meia do Brasil hoje, um dos melhores? Rodrigo Garra, é argentino, nem frequenta a seleção argentina. Ano passado tivemos um mini fenômeno aí que é o Almada, que está sendo preparado para substituir o Messi. Em compensação... O Rodrigo Castro mandou aqui Matheus Pereira. Sim, Matheus Pereira, mas podemos falar no Matheus Pereira como um jogador de seleção, por exemplo? Dá para comparar com jogadores, com esses meias da Argentina? Não sei, eu, com todo respeito, eu acho que o Matheus Pereira acho um bom jogador. Não dá, Carlão. Não dá também, tô com você, para ser direto, né? Não dá. Então, infelizmente, a gente vive essa crise. E aí, por outro lado, o que a gente mais tem é esse tipo de atacante aí. É o atacante de beirada, é Dentinho da vida...
Aí a gente vai para um algo maior, é um Romero da vida, é esse menino do Palmeiras aí que não é brasileiro, mas é da mesma linhagem, o Facundo Torres. É o que mais tem, né? Esses famosos pontas, esses jogadores de beirada, cuja a principal virtude é fazer a recomposição. É sinal dos tempos, infelizmente. Eu acho que isso reflete na seleção brasileira. Vamos para nossa realidade, Série C? Quem que é o artilheiro da Série C hoje? Série C. C. Ponte e Guarani jogam qual divisão? C. O artilheiro da Série C é o Iago Teles. Iago passou aqui, pô. Passou aqui, deixou saudade? Não. Fez gol no Guarani? Não. Ele tem 6 gols no Londrina, 6. Nós Iago ele salvou só do rebaixo, foi Iago, né, que salvou contra o Bragantino? Não, esse é o outro. Pablo Tomás. Pablo Tomás. Isso, boa, Nós boa. estamos indo para a 16ª rodada e o artilheiro da Série C tem 6 gols. É o retrato, não só na Série C. Isso aí, infelizmente, é o problema do futebol brasileiro. 11 horas e 30 minutos. Miami Store, a sua loja de departamentos. Aqui você encontra as melhores. Repórter CBN. Sexta-feira, 8 de agosto de 2025. A produção industrial brasileira subiu em 7 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em junho. Pernambuco teve a expansão mais acentuada, que chegou a 5,1%. Na sequência, apareceram a região Nordeste e Minas Gerais. Já o Espírito Santo teve o resultado negativo mais intenso. A queda de 5,8% eliminou parte do crescimento de 16,5% verificado em maio. Em seguida, ficaram Mato Grosso e Pará. As duas maiores refinarias da Índia deixaram de comprar da Rússia mais de 20 milhões de barris de petróleo bruto. O país da Ásia foi punido pelo presidente Donald Trump com uma tarifa adicional de 25% porque mantinha negócios com Moscou. Na avaliação do líder americano, a relação comercial entre indianos e russos comprometia os esforços para encerrar a guerra na Ucrânia. Com a venda de 2 milhões de barris de petróleo, o Brasil foi um dos países beneficiados pela mudança de fornecedor da Índia. O tenista João Fonseca voltará à quadra amanhã pela segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. O brasileiro vai encarar o espanhol Alejandro Dadivovic Fokina, 19º no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais. Na quinta-feira, João Fonseca derrotou um adversário da China de virada por 2-1 em mais de 2 horas e 19 minutos. No horário de Brasília, 11h32. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 991869070. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Rural Patronal. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11 horas e 34 minutos, hora de atualizar informações do futebol de Campinas, começando pela Ponte Preta, que embarca daqui a pouquinho, né? Alguns minutinhos aí para o embarque para João Pessoa, onde enfrenta o Botafogo da Paraíba, meu caro Antônio Lupi. A galera já deve estar no avião, né? Porque o voo está programado para as 11 horas e 45 minutos. Inclusive, a assessoria de imprensa mandou o comunicado aqui hoje falando sobre a logística da macaca.
treinou no período da manhã, depois teve o deslocamento até o aeroporto de Viracopos, o voo para em Salvador, Aracaju e depois em João Pessoa. A chegada está programada para as 4h25 da tarde. Porém, antes de tudo isso acontecer, nós tivemos algumas informações que deixa o torcedor ainda preocupado. Ontem à tarde, os atletas não participaram da atividade em forma de protesto por conta do atraso no salário. A atividade tática não aconteceu no CT lá do Jardim Olina. Hoje de manhã, os atletas foram pro gramado e o técnico Alberto Valentim encerrou a preparação da Macaca com desfalques. Ele não tem o Everton Brito, que sentiu um desconforto no jogo contra o Guarani e foi vetado pelo departamento médico. Jean Dias também não deve viajar. O atleta solicitou a rescisão de contrato, assim como o lateral Maguinho, outro jogador que já recebeu algumas sondagens e deve deixar o Moisés Lucarelli nos próximos dias. Lembrando que a janela de transferência está aberta até o dia 2 de setembro e a movimentação segue intensa, por isso esses atletas estão aí deixando o Moisés Lucarelli. Oficialmente a Ponte ainda não deu nenhuma informação a respeito disso. Quem também não viajou, o Serginho também não está à disposição do treinador para o duelo contra a equipe do Botafogo da Paraíba, amanhã às 5 da tarde, lá no estádio Almeidão. Pressão para a Ponte Preta, que precisa da vitória para, quem sabe, garantir a classificação de forma antecipada. Já o Botafogo da Paraíba, que ainda sonha com a classificação, tem o pensamento de garantir a vaga na Série C do ano que vem, ou seja, de permanência. Pelo menos foi isso que disse o técnico Evaristo Pisa. São decisões, então confrontos, principalmente Tombense e Anápolis, confrontos diretos. A gente veio para fazer esses jogos, fazer as vitórias. Nós vamos buscar isso, né? Buscar mais, cada jogo uma decisão. Ponte Preta, compromisso difícil, vamos buscar fazer o nosso melhor dentro de casa, ganhar esse jogo. Eu sei que é difícil pedir o apoio de nossos torcedores, mas acho que esse momento é de unificar. E agora a gente pede o apoio por uma causa boa de manutenção. A gente vai precisar deles, entendeu? Nos dá essa força. Eles sabem da responsabilidade, eles sabem que o objetivo era jogo a jogo, cada jogo uma decisão, e eles também vislumbraram uma oportunidade real de chegar no G8 no jogo anterior contra o Brusque. E a partir daí, quando você não atinge, existe a frustração. Mas a conversa da semana foi em cima de reagir rápido. O Botafogo é o 15º colocado na tabela de classificação, então o primeiro objetivo é a manutenção e depois, quem sabe, brigar por essa vaga no G8, que é muito difícil. Provável time da Ponte com Diogo Silva, Pacheco, João Gabriel também briga por essa vaga do Maguinho, Wanderson, Emerson Santos e Arthur, Dudu, Lucas Cândido, Luiz Felipe Alves no ataque, Toró e Gé. É o provável time da Ponte para tentar colocar aí a vaga ou garantir a vaga para a próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que é necessário a vitória da Ponte Preta, mas também uma combinação de resultados das outras equipes. Em relação aos salários, a expectativa é que os vencimentos sejam quitados até o início da próxima semana. Os que estão atrasados, é claro. Muito bem, então é uma situação aí de bastidor da Ponte importante, tem atualização. Só pra gente explicar como é que funciona, né, a política de pagamento na Ponte Preta. Aí os atletas, eles se estão lá é porque concordaram, né? O salário costuma cair do trabalhador do CLT, né, o trabalhador em carteira, no 5º dia útil, ou no 10º dia útil, ou no dia 20, enfim, tem uma data programada. Na Ponte, quando o mês vence, vou dar o exemplo do que está atrasado, o mês de junho, a diretoria tem o mês de julho inteiro para pagar, até o dia 31. Se passa do mês de julho, e é o que está acontecendo, entramos em agosto, então o mês de junho está atrasado. Aí o mês de julho tem que ser pago até o dia 31 de agosto. Então, se não pagar junho e julho até o dia 31 de agosto,
2 meses atrasados. Então, por isso, o mês de junho é o que está em aberto com os atletas da Ponte Preta em meio a essa política de pagamento que é feito lá no estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, bom, Jean Dias e Maguinho fora do jogo, possivelmente 2 jogadores aí que estão fora da Ponte, Serginho também não viaja. Agora é a missão de tentar, depois de uma semana tão complicada nos bastidores, se concentrar no Botafogo, porque o jogo é muito importante para a classificação, Carlão. Eu acho que hoje os desafios da Ponte, eles são mais externos do que internos hoje, né? Porque a classificação ela tá bem encaminhada, dificilmente, a gente já viu tanta coisa no futebol, mas eu acho que é pouco provável que a Ponte fique de fora da próxima fase, mas o extracampo está dominando o assunto, né? Como que o Alberto Valentim vai tentar extrair algo desses atletas no ambiente em que está instalado a Ponte Preta, né? No fim de semana passado era um derby, era uma situação, né, extra, né? A Série C de Campeonato Brasileiro é um campeonato à parte e por isso existe o interesse do jogador em performar, em jogar bem, né? Agora hoje é claro que existe também esse interesse contra o Botafogo, mas aí é um outro processo, né? É uma outra situação, é um outro cenário. E é muito triste o que tem acontecido na Ponte há alguns anos, né? Quando o presidente Marco Antônio Eberlin ele fala de outras administrações, isso eu concordo com ele, né? E eu acho que quem tem uma boa fatia de culpa nisso é o presidente Sérgio Carnielli, né? O Sérgio, ele sempre delegou poderes na Ponte, né? Foi assim com o Marco, foi assim com o Della Volpe, com o Vanderlei Pereira, com o Abdala, com o Tiãozinho. E coincidência ou não, o Vanderlei Pereira, não sei se eu citei, mas coincidência ou não, todos estes gestores, todos estes mandatários romperam com o Sérgio, né? Todos romperam com o Sérgio, e claro que o problema financeiro também foi a causa, uma das principais causas deste rompimento. Ou seja, quando a gente critica essa diretoria da Ponte, a gente também tem que falar das diretorias anteriores. Então é algo no qual eu concordo com o Marco. Agora, eu acho que o Marco ele precisa assumir a responsabilidade dos últimos 4 anos. Nós conversávamos hoje no café, o Marco Antônio Eberlin ele não estava assumindo o Palmeiras da Crefisa, ele não estava assumindo o Flamengo da administração aí de Rodolfo Landim, Marcos Braz, que agora vai com o BAP e num caminho vitorioso. Ele não estava assumindo o Cruzeiro do BH lá, ou seja, ele estava assumindo a Ponte Preta endividada. Uma Ponte Preta falida, em que ele sabia dos problemas que ele iria enfrentar, né? Então não adianta ficar indo nas rádios, indo à imprensa, só fala das outras administrações. E a administração dele? Qual a evolução que a Ponte Preta teve dentro da administração Marco Antônio Eberlin? O estádio está mais bonito? Concordo, sim. O CT está em reforma? Sim. A Paineiras, a expansão? Sim, claro. Mas isso enche a barriga do torcedor? Isso não enche. O torcedor tá triste, o torcedor tá chateado. Em 4 anos foram 2 rebaixamentos vergonhosos. E não vem falar que conquistou título, porque eu acho que uma entidade do tamanho da Ponte Preta não pode se vangloriar de título de Série A2, muito menos de Série C. Tem obrigação sim de subir. Agora falar que isso é título, não. Né? Então eu acho que o Marco ele tem que assumir a responsabilidade sim. Né? Ontem o noticiário da Ponte Preta foi um noticiário vergonhoso na gestão do Marco Antônio Eberlin. Quando ele assumiu, o diretor financeiro era o Gustavo Valho, que participou de várias administrações que são criticadas e que têm culpa no cartório dessa situação horrível que vive a Ponte Preta. Então, eu acho que é um combo, eu acho que todo mundo tem a participação. Sérgio Carnielli tem muita culpa no cartório, Marco Antônio Eberlin tem muita culpa no cartório, porque em 4 anos não houve sequer uma evolução técnica, muito pelo contrário. Hoje a Ponte está numa Série C e teve o vergonhoso desprazer de disputar uma Série A2 de Campeonato Paulista. Então não houve evolução e tem muita culpa no cartório também. Então, gente, o que vai fazer? Né? Cabe ao Marco Antônio Eberlin assumir esta responsabilidade, saber que errou muito e está errando na gestão dele e tentar consertar, porque dessa maneira a Ponte não vai subir. Não adianta o torcedor falar que o Carlão sempre fala que a Ponte dessa maneira não vai subir.
O futebol, ele apresenta algumas surpresas, a Ponte tem um elenco de responsabilidade, como Alberto Valentim disse na entrevista pós-derby, mas ninguém faz milagre. Como que você vai chegar em casa e falar com a sua esposa que você está há 3 meses sem receber, a escola ligando, o vencimento do carro, é o aluguel? Cara, desculpa a palavra, é um inferno a sua vida, você não se dedica ao seu trabalho. Então é uma falta de respeito. Primeiro essa maneira aí, os jogadores aceitaram, mas primeiro esse próprio acerto de atrasar, de pagar com 40 dias tal, já é desrespeitoso. Eu acho terrível. Fora atrasar de funcionários, que eu tenho muitos amigos na Ponte Preta e muitos funcionários estão há 3 meses sem receber. Esses funcionários não são Elvis, né, no Diogo, Maguinho e por aí vai, com todo respeito aos atletas também que fizeram por merecer ganhar bem. Esses funcionários não recebem igual o jogador de futebol, estão há 3 meses sem receber. Como que ele vai levar o sustento para casa? E aí é muito fácil você jogar a culpa em outras administrações, sendo que o que está acontecendo agora é na gestão Marco Antônio Eberlin. E aí, Fábio Chaib, missão difícil para a Ponte, que deve perder aí 2 peças importantes, né? 2 jogadores que, na minha opinião, estão acima da Série C, independente do momento, Jean Dias e Maguinho também. Que momento conturbado, né? Momento que a Ponte precisa justamente garantir a classificação, e acontece tudo isso fora de campo, né, Júlio? Que a gente pensa que não possa interferir no primeiro momento, como foi no clássico contra o Guarani, os jogadores se empenharam muito, mas depois no dia a dia a gente vê que a coisa não é bem assim, né? A própria rescisão de alguns jogadores também já conta justamente isso, né? Tem um reflexo no campo, a Ponte precisando de um resultado aí também para conseguir classificação. Bem verdade, conseguir uma gordura durante o campeonato que deixa um pouco mais tranquila. Mas nessa rodada, por exemplo, se a Ponte não bate o Botafogo e vê os concorrentes diretos que se enfrentam, inclusive o Náutico pega o Londrina, o São Bernardo que pega o antepenúltimo colocado, o Retrô fora de casa, a Ponte Preta pode cair para a 4ª colocação já nessa rodada, e aí começa a ver os outros se aproximando também, né? A gordura da Ponte é boa, mas tem que carimbar de vez essa classificação e faz um duelo muito difícil fora de casa, e com todos esses fatores que estão influenciando o dia a dia da Ponte Preta. A política está entrando em campo, e a gente sabe que quando isso acontece, o rendimento dos jogadores podem ser muito interferidos e causando prejuízo para a própria entidade, né? 11h46, pois não, Lupe? Eu posso só dar 2 detalhes em relação a isso que o Carlão falou? Primeiro, é muito difícil também agora a função, por exemplo, do torcedor analisar desempenho, comentarista analisar jogo, porque a gente às vezes vai falar, o jogador X ali e tal, não correspondeu, poderia ter sido... O cara não pagou, como é que vai fazer? Como é que você vai cobrar um cara em campo? Aliás... jogadores já entraram em campo no derby com essas pendências e acho que assim tem que dar os parabéns pela atitude dos atletas, porque eles foram muito profissionais. E outra coisa que aí eu vou até... Ontem eu ouvi as entrevistas do Eberlin, tanto na Rádio Central quanto também na Rádio Bandeirantes, e uma coisa também eu vou concordar com ele. A oposição ela é muito sadia em tudo. Em tudo. Precisa ter cobrança, precisa ter fiscalização. Agora, independente das pessoas que estão lá, divulgar tudo aquilo depois de um empate num momento tão difícil, por que não espera? O processo político é só no mês que vem, né? Nem no mês que vem, é só em outubro. Só em outubro que você tem que registrar a chapa. Você registra a chapa em outubro. Isso. E aí o pleito mesmo é primeiro turno dia 20 de novembro. Isso, então em setembro você vai tentando arrumar as assinaturas das pessoas que podem ser incluídas nas chapas. Cara, espera um pouquinho, vamos respirar um pouco, porque né? acima de tudo está a Ponte Preta. É, né? Isso. Acima de tudo é a Ponte Preta. Não tem problema, mas acho que faltou um pouquinho de pensamento em pensar no clube. Existe sim a oposição, eu acho que tem que combater, né? Tem que fiscalizar, sem dúvida alguma, mas acima de tudo o clube. Né? Porque se você tumultuar o vestiário neste momento, o risco de não subir é grande. E aí quem vai arcar com o prejuízo é o torcedor da Ponte, é a situação, é a oposição, né? Então eu acho que também tem que ter um pouco de calma. Eu acho que é necessária sim uma oposição, é necessária sim uma eleição clara,
né, para que a Ponte Preta seja a vencedora, para que a Ponte Preta consiga viver um novo tempo, um tempo de modernização, um tempo de profissionalismo, disputar divisões mais fortes, divisões mais importantes. Então, acima de tudo, a Ponte Preta. Então, isso sim, concordei com o Lupe. Vai o recado para a situação, né, agora com o presidente Marco Antônio Aberlin, e o recado para a oposição. Ter cuidado, ter calma, mas, claro, combater também, porque é sempre importante. 11h49, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Med Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E a seleção brasileira sub-21 começou muito bem a disputa do Mundial. Ontem, a equipe brasileira venceu a Bulgária por 3-0, parciais de 25-12, 25-18 e 25-19. Hoje de manhã já teve jogo pela segunda rodada e o Brasil venceu o Chile também por 3-0. Comemore o Dia dos Pais com CBN Esportes Campinas. Onze horas e 51 minutos, vamos falar do Guarani. Amanhã tem decisão pro Guarani, né? Primeiro, pensando já no aspecto G8. Só dá para entrar no G8 nessa reta final se o Guarani conseguir essa vitória aí contra o Ipiranga, senão vai ficar aí muito difícil. E o segundo aspecto, acho que uma vitória amanhã deixa mais tranquilo também, pensando no Z4, né? Tá ali, né? A zona de rebaixamento tá a um ponto do Guarani. Sem querer falar do jogo da Ponte, mas o Evaristo Pisa, ele cita 19 pontos, né? A pontuação de corte em relação a rebaixamento. O Guarani tem 17, né? Então, se conseguir essa vitória, acredito que, segundo aí os matemáticos, fica mais tranquilo em relação à zona do rebaixamento. Porém, a vitória, ela é fundamental, como você destacou, Júlio, em classificação. Então, o mata-mata, ou o quadrangular do Guarani já começa amanhã no duelo contra o Ipiranga, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 7h30. Tem promoção de ingressos, torcedor paga meia entrada com a camisa do Bugre em todos os setores do estádio. E, além disso, em comemoração ao Dia dos Pais, que acontece no domingo, o torcedor tem o direito de levar um acompanhante de graça. Ou seja, eu quero ver o Guarani, comprei o ingresso. Júlio, vamos comigo? Você não paga o ingresso, você vai na... Não fala na faixa, porque aí... É igual, você entendeu, né? É igual Bahia e Vitória. Tem tanto xarope, Você né, vai, no mundo você que... vai de Mas entrada... agora é gravata. Você vai de entrada gravata, franca, viu? vai. Você vai de entrada franca, viu, Júlio? Então, assim, não tem essa preocupação de pagar o ingresso do acompanhante. Em relação ao time, o técnico Matheus Costa, ele tem 2 desfalques. O Rafael Zagueiro e também o Caio Melo, eles estão suspensos. Na zaga, o Alan Santos pode ser que retorne ao time, ele não foi titular ou não atuou no Clássico por conta de um problema que ele teve ainda lá em outro jogo contra o Náutico, então é um atleta que está aí já há um bom tempo se preservando e pode voltar nesse duelo contra a equipe do Ipiranga. E o Dentinho também tá pronto, pelo menos foi o que ele disse na entrevista coletiva de apresentação, que já está à disposição. Cara, venham preparado, eu sei que é um grande desafio, né, mas a vida é feita de desafio, né, e eu sei pela grandeza do Guarani, a gente tem total condições de reverter isso,
E eu venho preparado mesmo para ajudar, para somar, venho muito motivado para a gente conquistar essa classificação aí e o acesso, que é o que o Guarani merece. Tô hábito, documentação, acredito que tá tudo certo, tudo ok, cheguei preparado, agora é continuar treinando esses dias para treinar, para chegar no sábado, já tá apto já para poder ajudar o Guarani da melhor forma. Esse é o atacante Dentinho que já tá preparado, à disposição, se titular ou reserva, Matheus Costa é quem vai decidir. Do outro lado, um Ipiranga pressionado, hein? O Ipiranga não vem de uma boa sequência de resultados e o técnico Raul Cabral falou da importância de uma vitória jogando em Campinas contra o Bugre. Eram 5 finais, agora são 4, né? Um jogo extremamente difícil contra o Guarani. Vamos procurar estudar bem a equipe do Guarani, procurar também estudar a nossa equipe, ver as situações pontuais que a gente pode evoluir para que a gente possa entregar um jogo ainda melhor, um rendimento melhor, para ter um resultado melhor e nos manter dentro do G8, que é extremamente importante até o final da competição. Confronto direto, Ipiranga dentro do G8 quer permanecer ali, já o Guarani precisa dos 3 pontos para sonhar ainda com essa vaga no grupo de classificados para a próxima fase. Sabe quem joga no Ipiranga? Tava dando uma passada de olhos ali na ficha? Ricardo Bueno, lembra dele? Nossa. Lembra, atacante do Palmeiras, Figueirense e companhia. E ele mesmo, inclusive deve ser titular no duelo contra o Guarani. Chegou recentemente ao Ipiranga de Erechim. É isso, jogo decisivo, né, Fábio Scheib? Olha, se o estádio, o Cortiço falou pra ir no 0800. Opa! 0800. Acho que é o melhor termo. Eu acho que o estádio tem que estar lotado amanhã, viu, Fábio? Ou pelo menos acima da média. Senão a torcida do Guarani vai dar um recado de que também não acredita, né? Porque eu sei que o time tá... o torcedor está machucado com a campanha que não é ideal, mas se ainda há chance matemática, tem promoção de ingresso, jogo em casa, o horário não é tão ruim assim. Tudo isso adiciona o fato de que o clube precisa da ajuda da torcida também, Fábio Scheib. Esse é o ponto fundamental neste momento, Júlio. Tudo começa, a sequência do Guarani só começa com uma vitória amanhã, justamente. Se não obtiver a vitória amanhã, tem muitos problemas pela frente. O Guarani que enfrenta um time de G8, é verdade, vocês falaram aí que não faz uma boa campanha, mas está no G8 da competição e joga justamente contra um time de um técnico que eles conhecem muito bem. Eu já disse anteriormente também, para mim, isso é um combustível, né, para o Ipiranga, justamente por enfrentar um treinador que saiu recente, faz 2 semanas que saiu do Ipiranga. Não é jogo fácil, a torcida tem que estar presente realmente para o Guarani tentar essa busca aí dessas vitórias necessárias. Começa tudo por amanhã. Se a torcida não comparecer amanhã, serão quase 3 meses aí de idas que não vão acontecer nesse final de ano ainda, porque o Guarani ficará fora da Série C do Brasileirão, né? Carlão, e amanhã é um duelo direto e tem que aproveitar o momento negativo do Ipiranga também. Inegociável, não tem essa de vacilar. O Guarani precisa da vitória, precisa jogar com coragem, com personalidade, tentar levar para o gramado a personalidade no derby, né, que encarou e poderia ter vencido a Ponte dentro do Majestoso. E jogar bem contra o Ipiranga, aproveitar, né, o que o Matheus Costa tem para falar sobre o Ipiranga, a equipe que ele dirigiu, aproveitar esse momento de turbulência do Ipiranga. O Ipiranga não vai poder ficar retrancadinho, vai ter que sair também, porque precisa pontuar e tentar explorar esses espaços que serão deixados. E a torcida, né, tem promoção de ingresso, véspera de Dia dos Pais, o papai bugrino vai poder levar o filho no Brinco de Ouro, é todo um ambiente positivo que tem que ser criado para o Guarani vencer o Ipiranga e continuar nesta briga pela classificação. É por isso que nós falávamos que o Andrei falhou, Cara, eu acho que o momento é de valorizar o Andrei pelo jogo que ele fez. Ele ajudou muito o Guarani, fez defesas importantes contra a Ponte, não ficar aí falando só de falha, isso pode afetar a confiança do goleiro, que já é questionado pela torcida. Então que ele entre zerado, né, mentalmente, e que possa fazer um bom jogo também para o Guarani conquistar essa vitória. É isso aí, né? 7h30, o duelo do Guarani contra o Ipiranga. Falando em goleiro, né? Ontem alguns grupos aí falaram da possibilidade do Vanderlei, aquele goleiro Santos, Vila Nova, Mirassol, tá no São Bernardo, se não me engano, que seria um alvo do Guarani, mas pelo que eu apurei aqui, o nome dele não procede. Assim, não procede. Claro que o Vanderlei tem muito nome, né? Sim. Mas ele tem 41 anos e jogando muito pouco nas últimas 2 temporadas por tanto São Bernardo, acho que ele nem joga. Jogou. Foram 3 jogos. Pelo Mirassol também jogou muito pouco, né?
Então, também não sei se, às vezes, só pelo nome vale a pena. O Guarani precisa achar esse goleiro, cara. E o Farney falou que é uma peça que falta. Ele não falou posição, mas será que é o gol? Eu não digo nem pensando, acho que pra reta final, eu acho que o... Já pensando pro ano que vem também. Como é que é o nome do cara? É Andrei? Andrei. O Andrei não é uma questão de vai comprometer tanto assim nessa reta final, mas acho que para 2026 eu não acho que o Andrei é o cara pro Guarani pensando a nível Campeonato Paulista, né? Então... A confiança, realmente, ele é um goleiro que apresenta aí algumas limitações. Só que eu acho que se a torcida do Guarani ficar valorizando a falha dele num clássico, eu acho que isso pode afetar ainda mais. Já é um jogador que não passa segurança pro torcedor. Mas é uma falha... falha em aspas, né? Porque nem a gente chegou nesse consenso, né? Eu acho que falha. não é falha, mas principalmente eu percebi os meus amigos bugrinos, os grupos do Guarani, muita gente valorizando essa falha entre aspas, que ao meu ver, o Lupe aqui também não foi falha. Só que isso chega pro goleiro, chega pro profissional, e aí afeta a confiança. E num jogo decisivo, no Brinco de Ouro, o Brinco vai estar com bastante gente. Isso pode afetar. Então, por isso que eu acho que não pode ficar valorizando uma eventual falha do Andrei. Muito pelo contrário, é valorizar o que ele fez de bom contra a Ponte. Ele fez boas defesas, ele fez uma defesa no canto, no cabeceio do Emerson, que salvou o time. Então, eu acho que ele tem que entrar zerado mentalmente, entender que ele fez um bom jogo para ajudar o Guarani, que não trabalhe muito, né? De preferência, né? Não sofra tanto com o ataque do Ipiranga. Ou que pegue 2 pênaltis e reconquiste a confiança do torcedor e da diretoria. Mas aí é muito trabalho. Aí é capaz dele ir embora na janela. Aí é muito sofrimento, aí não. Igual o Cássio ontem, hein? Esse é monstro, né? Tá Meio-dia, 1 minuto, 4 horas tem Arena. A gente volta segunda-feira às 11 horas com o CBN Esportes. Lembrando que amanhã é jornada dupla na CBN. Primeiro com a Ponte às 5 horas, depois com o Guarani às 7h30 da noite. Grande abraço, até lá. Valeu.